O governo do Reino Unido está tentando localizar uma pessoa que voltou do Brasil no mês de fevereiro. E isso está na manchete de todos os jornais aqui do Reino Unido nessa segunda-feira. É um assunto preocupante e eu vou explicar por quê. Mas antes, se inscreve no canal, compartilha aqui as informações e você aqui no FZ UK tem sempre informações, atualizações do que está acontecendo no Reino Unido. É o seguinte... Há uma obsessão, claro, porque tem uma campanha de vacinação muito agressiva aqui para controlar qualquer tipo de variante do vírus, principalmente a da África do Sul, que já foi registrada aqui, e agora a variante de Manaus, porque se tem o temor que essa variante é mais resistente às vacinas que estão sendo aplicadas aqui. São 6 pessoas que foram confirmadas com essa variante de Manaus, que aqui é conhecida como a variante do Brasil. Por isso que eu disse que o Brasil está em todas as manchetes dos jornais por aqui. O que acontece? Essas 5 pessoas, vocês sabem, o governo sabe onde elas estavam, né? E sabe onde vivem. Então, localizou essas pessoas, 3 na Escócia, 2 aqui no sul da Inglaterra, e está monitorando, testando agressivamente as pessoas com que elas tiveram contato, porque daí pode tentar controlar essa variante para que isso não se espalhe, assim como fez com a variante da África do Sul. Mas tem uma pessoa que veio do Brasil no mês de fevereiro e fez um teste aqui depois, estava contaminado com a variante do coronavírus de Manaus, mas quando ela preencheu o papel, desse teste, para mandar provavelmente pelo correio ou entregar num desses postos de vacinação, preencheu incorretamente seus dados e por isso ela não consegue ser localizada. E assim, hoje de manhã, nessa segunda-feira, manchete, está todo o noticiário aí pedindo que alguém que foi testado entre os dias 12 e 13 de fevereiro aqui no Reino Unido e não teve o resultado do seu teste, não recebeu o resultado do seu teste, entre em contato com as autoridades, a garantia, claro, essa pessoa não vai ser presa, não vai ser punida, mas eles precisam da identificação dessa pessoa corretamente para monitorar os passos e tentar controlar para que essa variante não se espalhe, porque afinal foi assim que começou a pandemia, né? Você tinha poucos casos e as pessoas foram contaminando outras, né? Então, se você quer controlar uma variante para não se espalhar, é esse monitoramento super radical e cuidadoso que tem que ser feito, né? Então, isso, qual foi o que aconteceu com essa pessoa, provavelmente, né? Ela veio, que o governo já sabe também, né? Ela voa do Brasil para cá, então deve ser residente, eu tenho passaporte britânico, porque eu só poderia voar do Brasil e entrar aqui com esses 2 documentos, né? Para entrar aqui, ela trouxe um teste negativo de PCR, então funcionou, entrou negativa para aquele prazo, né? E foi cumprir o isolamento na sua residência, no seu local, porque ainda não estava valendo essa quarentena nos hotéis. Então, ficou isolada. No 5º dia de isolamento, ela teve sintomas e requisitou um teste, fez o correto, fez esse teste, não se sabe se recebeu esse teste pelo correio ou se foi num ponto de coleta desses testes, que tem alguns centros de testes especiais, mas quando ela preencheu o formulário, não colocou seus dados corretos e por isso ela não consegue ser localizada. É uma preocupação grande porque você tem que entender que aqui no Reino Unido a gente está vivendo restrições, é o 3º lockdown, e nós estamos vivendo restrições antes do Natal. Então, há uma grande expectativa para esse plano de liberação dessas restrições, ou seja, reabertura. Um ponto importante vai ser dia 8 de março, quando volta às aulas, depois dia 12 de abril, quando reabrem um pouco do comércio, restaurantes, pubs com várias restrições, e dia 17 de maio seria a revisão e a possibilidade da volta das viagens internacionais. Se as variantes começam a entrar aqui, isso tudo estaria em risco, e há uma pressão muito grande da oposição e também de pessoas do próprio governo que defendem que esse controle deve ser mais rigoroso, ou seja, essa quarentena em hotéis de quem chega do exterior e vem de países com variantes ou com situações críticas de coronavírus devia ser estendida para todo o mundo, o que tornaria as viagens internacionais quase impossíveis para o verão. Por que é essa preocupação, né? Porque é o seguinte, tudo bem, o governo anunciou esse plano de liberação e eu venho falando aqui há bastante tempo. É preciso prestar atenção. Eles disseram que sim,
até, se tudo correndo bem, até dia 21 de junho, estaríamos sem nenhum tipo de restrição aqui no Reino Unido. Mas precisam ser cumpridas 4 coisas para isso acontecer. Então, vamos de novo revisar essas 4 coisas. Primeiro, a vacinação, mantendo esse ritmo que vem mantendo, né, e cumprindo as metas, o que está, assim, acontecendo. Segundo, o número de casos de contaminados estão caindo. Terceiro, a rede de saúde pública tem que dar conta, conseguir absorver o número de contaminados por coronavírus. Está conseguindo absorver. E quarto, o controle, né, ter o controle das variantes e mutações do vírus. E é esse quarto ponto que é um pouco delicado, e essa entrada da variante Manaus aqui, a confirmação, coloca um pouco tudo em risco. Quem sabe o governo pode revisar algumas medidas. É uma histeria o que está acontecendo? Não, há uma preocupação genuína, porque o que poderia fazer isso tudo voltar atrás? Que depois de testes e realmente com muita gente sendo vacinada e eles terem uma amostragem grande, ver, né, ter realmente esse resultado que a variante de Manaus não é mais resistente às vacinas, que as vacinas são eficazes, mas isso eles ainda não têm a resposta, eles têm realmente o temor que seja o contrário, e por isso esse cuidado extremo. Então, é realmente um dia pesado aqui, né, pra gente ver tantas manchetes negativas em relação ao Brasil e tanta preocupação, e mais, porque o noticiário que vem do Brasil é um noticiário muito ruim, com essa nova onda de contaminados, esse recorde do número de mortes e as notícias de diversos locais entrando numa espécie de lockdown, se bem que o lockdown daí nada se compara com o que a gente viveu aqui, e também com a diminuição no ritmo e a falta de vacinas no país, né? Ainda um ritmo de vacina muito lento para um país que vive tantos problemas. O que dá a entender que, e a Temor já tem vários artigos aí escritos também, analistas comentando que há uma tendência fortíssima do Brasil se ficar mais isolado do que já está, com mais restrições internacionais, porque no momento que os países estão controlando seus casos de coronavírus, estão vacinando, gastando, né, investindo fortunas nesses planos, nesses programas de vacinação, é claro que eles querem restringir o contato e o entra e sai de pessoas e o trânsito de países que não estão nesse mesmo ritmo. Eu lembro que a grande notícia da semana é, na quarta-feira, o anúncio do novo orçamento que o ministro das Finanças, o Rishi Sunak, vai fazer. E já está confirmado, entre outros valores aí que ele vai anunciar, e quem sabe aumento de impostos, é que ele vai sim destinar mais de 1 bilhão e 600 milhões de libras para impulsionar ainda mais, acelerar ainda mais essa campanha nacional de vacinação. Se, num primeiro momento, o governo dizia que queria quase a totalidade da população adulta vacinada com a primeira dose até julho, agora uma corrida contra o tempo para que isso aconteça, quem sabe, até o fim do mês de maio. Eu vou atualizando vocês ainda com mais informações por aqui, então, se inscreve no canal, compartilha e acompanha aqui. Fernanda Zaffari, direto de Londres.